Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família, com a sua fé. Nós estamos aqui para nós estudarmos a lição de número 9, que fala sobre promessas para pais e filhos. Essa lição será ministrada no dia 1º de dezembro de 2024. Prazer, eu me chamo Adriano Almeida, você que está chegando agora. Este aqui é o canal Pitada de Teologia e você está na nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós prosseguirmos para a nossa aula, eu gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito, se inscrevesse aqui no canal para estar nos ajudando e também que você pudesse deixar o seu like e, se não for pedir muito, que você compartilhe essa pré-aula, essa videoaula com o grupo do WhatsApp da sua igreja, com o grupo aí de professores, tá bom? E todo esse material que nós estaremos utilizando aqui nessa aula, ele estará disponível no nosso grupo no Telegram. O link está na descrição. Você vai poder baixá-lo gratuitamente como PDF para estar aí auxiliando você na sua aula e ajudando a você a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos estudar sobre as promessas para pais e filhos. Eu já estou aqui com a minha Bíblia na mão, a minha revista, e você irá nos acompanhar aqui nessa tela que está dividida. Então vamos começar lendo o texto áureo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. A verdade prática. Essa verdade prática aí eu acho que é da outra lição. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e de proteção. Aí nós temos a leitura bíblica em classe, que você tem aí na sua lição, né? E você pode estar lendo, enfim. Nós já iremos aqui para a introdução da nossa aula. Nós sabemos que os filhos são presentes de Deus, embora a criação deles envolva desafios e responsabilidades. Então, para iniciarmos a aula, nós estamos pontuando aqui que os filhos, nós estamos estudando promessas para pais e filhos. Então, os filhos, eles são presentes, dádivas de Deus para os pais. Porém, a criação deles envolve desafios e responsabilidades, e nós veremos alguns deles aqui no decorrer dessa lição. O Senhor deixou em sua palavra preceitos que, se seguidos pelos pais e filhos, vão garantir relacionamentos saudáveis, proteção e felicidade. Então, os preceitos bíblicos que Deus estabeleceu nas Escrituras, eles devem ser seguidos tanto pelos pais quanto pelos filhos. E dessa forma estará sendo garantido um relacionamento familiar, saudável, cheio de proteção, cheio de felicidade. Mas isso não indica a ausência de desafios, de problemas, de responsabilidades. Ok? Continuando aqui na nossa introdução, vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mas desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Então veja só. O comentarista da lição, ele está dizendo que o contexto atual da criação de filhos é desafiador. Criar os filhos é desafiador. Mas ele diz, mais desafiador ainda
é o relacionamento entre pais e filhos. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui, de forma interpretando mesmo, né, é que criar os filhos é desafiador, mas é mais fácil do que ter um relacionamento com eles. Existem pais que trabalham, que dão pagam boas escolas para os seus filhos andam bem, têm uma condição financeira estável, mas eles não conhecem os seus filhos. Não sabem quais são as atividades que seus filhos mais gostam de fazer, porque eles estão criando os seus filhos, mas não estão tendo relacionamento com eles. Então, nesse contexto, criar os filhos é desafiador, mas é mais desafiador ainda se relacionar com eles. O relacionamento entre pais e filhos é mais desafiador ainda. A Bíblia nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir de bênçãos de Deus. Então a família é o lugar onde nós vamos usufruir de bênçãos divinas. Nós, no seio familiar, nós iremos desfrutar muitas bênçãos de Deus. E a Bíblia, ela vai nos ensinar, vai nos dar preceitos, para que essa relação entre pais e filhos seja pautado na confiança e na proteção familiar. Indo agora aqui para o nosso primeiro ponto, nós iremos ver sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos. E o nosso primeiro subponto fala sobre pais e filhos. No Salmo 127, que inclusive é a leitura bíblica em classe, faz parte, né? No Salmo 127, que diz assim, veja só: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Do versículo 3 ao versículo 5. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, no Salmo 127, os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Tá? Então, os filhos são um presente de Deus, são uma dádiva de Deus e devem ser tratados como tais. O Salmo ele diz ainda que são importantes e úteis para a sociedade. Então, os filhos eles são importantes para a sociedade, não somente para a família. Os filhos são importantes para a sociedade. Eles são úteis para a sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Por causa desses filhos, que são importantes, que são úteis para a sociedade. Por causa desses filhos que são herança do Senhor e galardão do Senhor para os seus pais. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Ok? Os filhos são vistos como herança e como galardão para os pais. Está sob a responsabilidade dos pais a educação deles. Ok. Nós vivemos um tempo em que algumas coisas parecem que estão se desvirtuando da realidade. Existem, não são todos, e eu quero crer que é uma parcela minúscula, existem pais que acabam colocando a responsabilidade de educar os filhos em terceiros. Às vezes coloca essa responsabilidade sobre a escola, às vezes coloca essa responsabilidade sobre os avós,
às vezes coloca essa responsabilidade sobre os tios, às vezes coloca essa responsabilidade sobre a sociedade, às vezes coloca essa responsabilidade sobre o governo, às vezes coloca essa responsabilidade sobre a igreja e tira dos seus ombros a responsabilidade de educar os filhos. Nós não podemos fazer assim. A responsabilidade de educar os filhos é dos pais. Agora a escola ela vem para complementar essa educação. A igreja, com seu departamento de educação cristã, vem para complementar essa educação. Aquilo que o restante da família pode fazer, o restante dos parentes podem fazer, vem para complementar a educação que os filhos recebem dos pais em casa. Agora nós precisamos entender que há casos e casos, ok? Há casos e casos, e nós não podemos ser insensíveis quanto a isso. Agora, é claro na Bíblia que a responsabilidade pela educação dos filhos é dos pais. Então está sob a responsabilidade dos pais a educação dos filhos, é responsabilidade dos pais a formação espiritual dos filhos, e infelizmente nós vivemos em um tempo, como eu ouvi certo pregador dizer, não me lembro muito bem se foi o pastor Eliseu Rodrigues, que ele disse que filho de crente não é neto de Deus. Porque existem algumas pessoas, e novamente não são todas, tá? E eu quero crer que são a minoria, que só porque o seu filho é filho de dois crentes, duas pessoas religiosas, que vão à igreja, que leem a Bíblia, que fazem a obra de Deus, eles acham que o filho dele já nasceu salvo. Não há necessidade de pregar o evangelho para ele, não há necessidade de falar sobre o pecado para ele, não há necessidade de perguntar se ele quer aceitar Jesus ou não. Não há necessidade disso, porque é filho de crente. Não, mas Jesus, a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram. E o Senhor Jesus disse que nós devemos pregar o evangelho a toda a criatura. Então, os filhos de crentes também precisam de salvação. Os filhos de crentes também são pecadores. Os filhos de crentes também precisam ouvir o evangelho, crer no evangelho, aceitar o evangelho, precisam ser discipulados, e os discipuladores dos filhos são os pais. Então está sob a responsabilidade dos pais a formação espiritual. É responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos a palavra de Deus, ensinar os seus filhos a orar, ensinar os seus filhos a ir para a igreja, ensinar para os seus filhos a história da salvação, o plano da salvação, os preceitos bíblicos, os mandamentos bíblicos. É responsabilidade dos pais. É responsabilidade dos pais a formação espiritual dos filhos. Responsabilidade dos pais o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Então, como nós vimos na introdução, é muita responsabilidade. É responsabilidade. É um contexto desafiador, tá? Exige responsabilidade. Exige responsabilidade e envolve desafios, a criação, a educação de filhos. Tá bom? Mas Deus é bom e Deus dá aos pais graça, Deus dá aos pais condições para que eles criem os seus filhos no caminho do Senhor. Nosso segundo subponto fala sobre um mandamento com promessas para os filhos.
para os filhos, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. Paulo ensina que os filhos devem obedecer a seus pais para que suas vidas estejam bem e vivam muito tempo, ou tempo longo sobre a terra. Peraí. Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Porque isso é justo. Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora veja que coisa interessante. Essa obediência dos filhos aos pais é no Senhor. Os filhos não podem obedecer aos pais, veja bem, por favor. Os filhos não podem obedecer a seus pais quando aquilo que os seus pais estão pedindo para que eles façam vá contra princípios bíblicos, vá contra preceitos bíblicos. Por exemplo, se o pai mandar o filho mentir, nessa circunstância, o filho deve sempre ser fiel a Deus. Dizer, não vou mentir, porque mentir é pecado. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Porque a Bíblia diz que quem vive mentindo não vai para o céu. Porque a Bíblia diz que Jesus não nos deu o espírito da mentira, mas Ele nos deu o espírito da verdade. Então eu não vou mentir. Aí eu estou desobedecendo a Deus. Então, desobedecendo a Deus não. Então eu estou desobedecendo a meus pais. Então essa promessa ela não se cumpre em minha vida? Claro que se cumpre. Porque essa desobediência aos pais é por causa da obediência a Deus. Então os filhos precisam obedecer aos seus pais, desde que aquilo que o pai está pedindo não vá contra princípios divinos. Por exemplo, se o filho vai brincar com um colega e o pai diz, olha, tu pode brincar com ele, mas tu tem que estar aqui 9 horas. Um exemplo, né? O filho tem que obedecer, o filho tem que estar lá 9 horas. Não, tu não vai, tu vai ficar em casa. Então o filho tem que obedecer, tem que ficar em casa. Isso aí não vai contra nenhum princípio bíblico. Não vai contra nenhum preceito bíblico. Mas se o pai disser, olha, vai lá e mente e tudo mais, aí o filho tem que ir contra isso. Dizer, não vou mentir porque isso é pecado, isso é errado. Então eu espero que esteja bem claro essa minha colocação. Se você tiver com alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários, que eu posso estar lhe ajudando, ok? E os irmãos também que estão assistindo aqui a essa videoaula podem estar também ajudando você, esclarecendo mais sobre isso. Mas eu creio que ficou muito claro. Essa é uma promessa condicional. Na lição 1, nós já tivemos esse conceito de promessa condicional e promessa incondicional. Promessas condicionais são aquelas que precisam ser obedecidas a uma determinada condição para que elas sejam realizadas em nossa vida. Então, nesse caso, qual é a promessa? A promessa é que os filhos vão viver muito tempo sobre a terra e que vá bem. Qual é a condição? Obedecer a seus pais. Então, sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram a seus pais em vida. Isso aqui é interessante demais o que o comentarista da lição colocou. Eu coloquei até em negrito aí para destacar. Essa honra aos pais deve ser em vida, deve ser hoje, enquanto eles estão vivos, porque depois que morre, segue-se o juízo. Há filhos que querem honrar os seus pais depois da morte deles. Passam a vida inteira
desonrando os seus pais. Aí quando morre, eles querem honrar os seus pais. Não. Tem que honrar os pais em vida. Tem que honrá-los, claro, sim, depois da morte. É ser grato a Deus nesse quesito, ser grato a Deus pelos seus pais, por tudo que os seus pais fizeram por você, tudo que meus pais fizeram por mim. Nós devemos ser gratos a Deus, nós devemos honrar a memória dos nossos pais, aqueles que têm pais que já faleceram, né? Mas nós devemos honrar os nossos pais em vida. Amém, meus irmãos? Nós devemos honrar os nossos pais em vida. 3. Terceiro subponto do primeiro ponto. Mandamentos e bênçãos para os filhos. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira aos filhos. Então os pais não devem provocar a ira aos filhos. O que isso significa? Vamos ler. Os pais não devem ser excessivamente críticos ou rigorosos. Os pais devem ser críticos e os pais devem ser rigorosos, mas eles não podem se exceder, eles não podem ser excessivamente rígidos e críticos. Eles não podem impor expectativas irreais sobre os filhos ou inflexíveis. Existem pais que tiveram um sonho, não conseguiram realizar esse sonho, e ele transfere esse sonho para o seu filho. E esquece que o filho tem os seus próprios sonhos, tem os seus próprios objetivos, tem suas próprias metas. Mas o pai começa a fazer aquela cobrança que o filho tem que ser, mas não é porque é sonho do filho, é porque é o sonho do pai. Então ele impõe expectativas reais ou inflexíveis, não ouve os filhos, ou não considerar os seus sentimentos, ser injusto, ser parcial, demonstrar favoritismo quando tem mais de um filho. Então tudo isso é provocar a ira dos filhos. Os pais devem demonstrar amor, apoio e afeto aos seus filhos, tá? E criá-los sempre na admoestação do Senhor. As consequências de provocar a ira dos filhos é desenvolvimento de baixa autoestima. Então, quando os pais eles provocam a ira aos filhos, eles estão ajudando no desenvolvimento de baixa autoestima deles. Dificuldades em relação à autoridade. Isso será um problema não somente dentro de casa, mas na igreja, na escola, na sociedade. Problemas de comportamento ou rebeldia. Dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis. Para evitar que isso ocorra, é necessário ser paciente e compreensivo. Os pais devem ser pacientes, os pais devem ser compreensivos, principalmente quando o filho está ali na transição de criança para adolescente, de adolescente para a idade juvenil. O pai precisa ter muita paciência, precisa ser compreensivo, precisa se lembrar na época em que ele passou por essa transição, lembrar que não é fácil para os pais, não é fácil também para os filhos, são diversas mudanças que estão ocorrendo no corpo, na sua forma de pensar, ok? Então os pais devem ser compreensivos, os pais devem demonstrar amor pelos seus filhos, apoio aos seus filhos. Os pais devem estabelecer limites claros e justos aos seus filhos. Precisa-se de limites. Tudo precisa de limite. Na criação dos filhos não é diferente. Os pais precisam estabelecer limites aos filhos. Limites claros. Limites justos.
Os pais precisam ouvir e considerar os sentimentos dos seus filhos. O pai e a mãe precisam ser modelo de comportamento saudável. Os pais não podem ser hipócritas de pedir para o filho se comportar de uma tal forma, sendo que eles não se comportam. E não pode usar aquele argumento: mas o que eu quero para mim, eu não quero para o meu filho. Mas os pais são modelo para os seus filhos. Então os filhos, eles vão imitar o pai, vão imitar a mãe. Então os pais devem ser o modelo de comportamento para os seus filhos. Então ele tem que ser modelo de comportamento saudável, educados, cristãos, crentes verdadeiros, tanto na igreja, como em casa ou na sociedade. Tem que ser pessoas verdadeiras. Tem que influenciar os seus filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. A parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Então, apesar das dificuldades, dos desafios, é uma bênção. Os filhos são uma bênção do Senhor para os seus pais, como nós já vimos. Os filhos são bênçãos do Senhor para os pais. Mas claro que envolve desafios na criação e na educação deles. Envolve sim. Como envolveu também na nossa. Mas os filhos são bênção de Deus para os seus pais. Jamais devemos nos esquecer disso. Os filhos são bênçãos de Deus para os seus pais. Eu sou bênção de Deus para os meus pais. Os meus filhos serão bênçãos de Deus para mim. Então eu devo ter isso em mente. Eu devo ter isso em mente sempre. Devemos valorizar a nossa família como um presente de Deus. E ao mesmo tempo, nós devemos instruir os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Então essa responsabilidade é dos pais. Os pais devem valorizar a família. Os pais devem instruir, devem ensinar os seus filhos a andarem no temor do Senhor. Devem ensinar aos seus filhos os preceitos bíblicos. Devem orar junto com seus filhos, devem orar pelos seus filhos, devem ler a Bíblia junto com seus filhos, devem ir para a igreja junto com seus filhos, devem incentivar o desenvolvimento espiritual, ministerial de seus filhos, tá? De modo que os seus filhos não se desviem do caminho da justiça, do caminho do Senhor. Ser pai e mãe não é algo que simplesmente acontece depois que você tem um filho. Muitas pessoas estão equivocadas ao pensar que ser pai ou ser mãe é simplesmente ter um filho. Não é assim. É um absurdo pensar que depois disso você é automaticamente um bom pai ou uma boa mãe. Há uma enorme quantidade de trabalho na criação dos filhos, como nós já pudemos observar aqui nessa lição. Muito mais do que a maioria das pessoas jamais saberá. Inclusive pais, inclusive mães, porque como eu já falei, eles jogam essa responsabilidade que é deles em cima de terceiros. Eles colocam essa responsabilidade de pai e de mãe em cima de terceiros. E eles não participam desse momento de formação dos seus filhos, de educação dos seus filhos, tá? E depois arrepender-se-ão por causa disso. O nosso segundo ponto, melhor dizendo, fala sobre o cuidado dos pais com os filhos. O nosso primeiro subponto fala sobre cultivando o ensino da palavra
de Deus. Essa é uma das maiores responsabilidades dos pais. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. O ensino da palavra de Deus. Os pais devem ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Os pais devem ensinar as histórias bíblicas para os seus filhos. Os pais devem ensinar os seus filhos a amarem a Deus, a amarem a palavra de Deus, a viverem de acordo com a palavra de Deus, a ter um pensamento pela palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, a tomarem decisões baseados na palavra de Deus. Os pais devem fazer isso, os pais devem cultivar o ensino da palavra de Deus em seu lar. Cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local. Os pais devem fazer isso. É necessário os pais incentivarem, estimularem os filhos a ir à igreja. Mas para isso, os pais também precisam estar incentivados e estimulados a ir à igreja. Porque o que acontece em algumas raras ocasiões, quero crer, que é os pais ficarem em casa e mandar os filhos irem para a igreja. Não, os pais precisam acompanhar os seus filhos à igreja. Os pais devem ser exemplo dos seus filhos. Os pais devem encorajar os seus filhos a participarem das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Mas para isso, os pais precisam ir. Os pais precisam participar da escola dominical. Os pais precisam participar dos cultos de ensino da palavra. Porque como é que ele vai incentivar, encorajar, estimular os seus filhos a participarem dessas reuniões eclesiásticas quando ele mesmo não participa? Aí ele estará sendo hipócrita. Não pode. Quando acontece, a igreja passa a ser... Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e o lar passa a ser a extensão da igreja. Nosso segundo ponto, nossa lição, fala sobre prioridades na vida familiar. Para cuidar da igreja, é necessário que o obreiro cuide bem de sua família. Isso é um dos requisitos bíblicos para o ministério. Esses textos estão falando do ministério. Então, o obreiro, o ministro, ele deve cuidar bem de sua família. Um ministro que não cuida bem de sua família, ou alguém que almeja o ministério, que não cuida bem de sua família, que não tem os seus filhos sob o temor do Senhor, que é descuidado no que diz respeito à criação e educação dos seus filhos, não pode ser um obreiro, porque o obreiro precisa cuidar bem da sua família para ele cuidar da igreja do Senhor. Como ele cuidará da igreja do Senhor se ele não consegue cuidar da sua própria família, não é? Isso nos mostra que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Deus requer de nós, que somos crentes, o cuidado da nossa família, a atenção com a nossa família. Existem pessoas que, infelizmente, elas não têm tempo para a família. Não têm tempo. Não conseguem aproveitar a família. Não cuidam da família. Não dão atenção devida à família. Aí depois, a família se divide, a família enfraquece, se perde a família e fica se perguntando por quê? Porque não teve o devido cuidado, porque não teve a devida atenção, porque não deu o tempo necessário para a família. Nós devemos ter tempo para a nossa família, devemos ter tempo para a nossa casa.
prioridades na vida familiar, não é? Se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridade na vida do cristão, seria assim. O cônjuge primeiro. Tem gente que altera isso, tem gente que coloca os filhos acima do cônjuge, não pode. O cônjuge é em primeiro. Cônjuge primeiro. Só que precisa ser deixado bem claro. Primeiro o cônjuge. Segundo, os filhos. Terceiro, a igreja local. Mas, irmã Adriana, a Bíblia não diz que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas? Porque a igreja está em terceiro. Porque a igreja, ela não é o reino de Deus. A igreja, ela faz parte do reino, mas não é o reino em sua totalidade. Eu cuidar do meu cônjuge, amá-lo, respeitá-lo, eu estou fazendo ali também a vontade de Deus. Eu cuidar dos meus filhos, dar devida atenção a eles, cuidar do seu crescimento físico, do seu crescimento espiritual, da sua educação, ensinando os preceitos divinos, ali também eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. Se a minha família estiver em crise, se a minha família estiver com problemas, eu não conseguirei dar assistência necessária à igreja. Não conseguirei fazer isso. Então, primeiro se cuida da família. Primeiro o cônjuge, segundo os filhos, terceiro a igreja local. Nosso terceiro subponto fala sobre a disciplina e o estímulo aos filhos. E aqui eu trouxe alguns subsídios que não estão na lição, mas que vão nos ajudar a entender isso aqui melhor, tá? Os pais têm uma responsabilidade dada por Deus de disciplinar os seus filhos. Então os pais precisam disciplinar os seus filhos. Filhos não podem viver sem disciplina. Os pais têm essa responsabilidade dada por Deus de disciplinar os seus filhos. Essa disciplina ela deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar tanto pelo ensino como pelo próprio exemplo dos pais. Então os pais eles disciplinam seus filhos pelo ensino e pelo exemplo. No contexto bíblico, a disciplina dos pais aos filhos é fundamental para o desenvolvimento espiritual. Então, quando eu deixo de disciplinar os meus filhos, ou meu filho, eu estou errando. Porque eu não estou ajudando a ele no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento moral e no seu desenvolvimento emocional. E agora nós veremos aqui alguns princípios importantes no que diz respeito à disciplina dos pais aos filhos. A base bíblica para a disciplina dos pais aos filhos. Provérbios capítulo 19, versículo 18. Disciplina teu filho enquanto há esperança. Tem pais que vão querer disciplinar os seus filhos quando já é tarde demais. Mas Provérbio nos ensina, disciplina o teu filho enquanto há esperança. Provérbios 23, 13 nos ensina, não deixes de disciplinar teu filho. Efésios 6 e 4 que nós já até vimos, pais, não irriteis os vossos filhos. E não disciplinar é justamente fazer isso. Ok? Quais são os objetivos da disciplina que os pais aplicam aos filhos? Primeiro, ensinar a obediência e o respeito. Segundo, desenvolver o caráter e moral. Terceiro, preparar para a vida adulta. Quarto,
proteger dos perigos espirituais e físicos. Então, quando eu aplico a disciplina aos meus filhos, eu estou ensinando a obediência e o respeito. Eu estou ajudando no desenvolvimento do caráter e da moral. Estou preparando-o para a vida adulta. E eu estou o protegendo dos perigos espirituais e físicos. Então, esses são os objetivos. Ok? Lembrando que esse PDF, você vai poder baixá-lo, tá? Você vai poder baixá-lo no nosso canal no Telegram. Quais são os princípios para essa disciplina? Amor e não raiva. A disciplina nunca deve ser feita com raiva. A disciplina deve sempre ser feita com amor. Moderação e controle. É necessário ser moderado. É necessário ter controle ao aplicar a disciplina. A disciplina ela tem o objetivo de corrigir e não de punir. Muitos pais aplicam a disciplina aos seus filhos com o objetivo de punir. Mas, biblicamente falando, a disciplina ela tem o objetivo de corrigir. Quarto, considerar a idade e maturidade. Eu não posso aplicar uma disciplina num filho, meu filho, que tem, por exemplo, 5 anos de idade, como se ele tivesse 13 anos de idade. Eu devo considerar a idade e a maturidade. Eu devo evitar danos físicos ou emocionais e psicológicos. Porque lembrando, a disciplina não é para punir, é para corrigir, é para educar, ok? Então eu devo evitar danos físicos, emocionais e ou psicológicos. E ela deve ser aplicada com paciência e sabedoria. Quais são os métodos de aplicar essa disciplina? Ensino e instrução, correção verbal, estabelecimento de limites e regras, exemplo e modelo, oração e orientação espiritual. Então aqui estão alguns métodos para se aplicar a disciplina aos filhos. Agora é necessário que os pais leiam livros sobre isso. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links que você vai poder comprar alguns livros que vai ajudar você nessa questão. Conversar, se possível, com o pastor. Se você está tendo dificuldade, conversar com o pastor. Fazer com que o seu filho tenha uma conversinha com o pastor, que é o líder espiritual dele também. Não é? Mas nunca coloque a responsabilidade de criar, de educar e de disciplinar sob o pastor da igreja. É sua essa responsabilidade, você que é pai. Como seu filho, você como pai, tem a responsabilidade dada por Deus de disciplinar o seu filho. Nós vimos aqui as bases bíblicas para isso. Disciplina o teu filho. O teu filho. Não é o filho do vizinho. É o teu, o seu filho. Consequências da falta de disciplina. Aí quando eu não disciplino meu filho, o que acontece? Desobediência e rebeldia. Meu filho se torna desobediente e rebelde. Ele tem problemas de comportamento. Ele tem dificuldades emocionais e psicológicas. E ele corre riscos espirituais e morais. Então a disciplina é de suma importância na criação dos filhos. Consequências da disciplina correta. Quando a disciplina ela é aplicada de forma correta, quais são as consequências disso? Crescimento espiritual e moral, desenvolvimento de caráter,
obediência e respeito e preparação para a vida adulta. Então vale a pena nós, os pais, se aprofundarem nessa questão de disciplina cristã aos seus filhos, ok? Por outro lado, deve haver também o elogio por parte dos pais aos filhos, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Também não pode ser só disciplina, 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 disciplina. Não! O filho foi lá e tirou uma nota boa na escola. Elogia. Faça demonstração de carinho ao seu filho. Passe tempo com eles. Brinquem. Né? Tenha a demonstração de afeto pelos filhos. Desenvolva o relacionamento com os filhos, para que haja confiança e segurança no relacionamento familiar. O nosso terceiro ponto fala sobre bênçãos, pais e filhos. O nosso primeiro subponto fala sobre bênçãos para a posteridade. Há a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os filhos. Em Joel, capítulo 2, versículo de número 28, diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando chega em Atos, capítulo 2, versículo 39, a Bíblia diz: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. Devemos orar para que os nossos filhos manifestem os dons espirituais. Devemos orar para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Devemos orar para que os nossos filhos sejam instrumentos na mão de Deus. Para que o Senhor possa usar os nossos filhos para ganhar outras pessoas para o seu reino. Que maravilha, não é? Então há promessas de um derramamento espiritual poderoso sobre a vida dos filhos. E nós devemos orar por isso. Nós devemos clamar ao Senhor por isso. Para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos filhos. Segundo ponto, segundo subponto do último ponto, fala sobre família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus. Os nossos filhos devem ter experiências com Deus no seio familiar. Devem viver as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. A nossa família deve ser um lugar onde os nossos filhos são abençoados. Nossos filhos têm que ter experiências. A família deve ser um ambiente onde os filhos eles tenham experiências com Deus. Eles tenham experiências com o Espírito Santo. Deve ser um lugar onde os filhos eles vivam promessas de Deus. Eles estabeleçam um compromisso com o Senhor Jesus. A família deve ser esse local. Nós ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo oração, louvor e leitura da palavra de Deus em nosso lar. O momento em que a família deixa por um instante os seus afazeres e cultuam junto ao Senhor. O pai serve a mãe, serve, na verdade, a sua esposa e os seus filhos com os seus dons. A esposa serve o seu marido e serve os seus filhos com os dons. O filho serve os seus pais com os seus dons que recebeu da parte do Senhor. Então, é necessário que haja no seio familiar o culto doméstico. Felizmente, essa é uma prática que tem sido abandonada em nossos dias e que nós precisamos resgatar ela. Você que é pai, você que é mãe, está assistindo essa pré-aula, faça o culto doméstico em sua casa, culto doméstico em seu lar.
cantem um ou dois louvores, façam a leitura da palavra e orem juntos. Orem. Orem pelo dia do seu filho na escola, pelo dia do marido no trabalho, pelo dia da esposa nos seus afazeres. Se forem fazer alguma coisa naquele dia, vão precisar ir fazer uma viagem. A esposa vai precisar fazer uma viagem, o marido vai precisar fazer uma viagem. Orem por essa viagem. Se o filho fará uma prova, orem para que ele vá bem nessa prova. Se o filho naquele dia terá uma matéria na escola em que ele tem dificuldade, orem a Deus para que essa dificuldade seja superada. Então, é muito importante o culto doméstico, é muito importante. Infelizmente, tem sido deixado de lado nos nossos dias. E o último subponto da nossa lição de hoje, falar sobre pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em casa, em cada etapa do desenvolvimento. Então os filhos eles passam por várias etapas do desenvolvimento e eles devem se sentir seguros em cada uma delas. E essa segurança deve ser garantida e promovida pelos pais. Que etapas são essas? Infância, adolescência, e juventude. Nossas crianças devem ser protegidas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque o diabo também ataca os filhos. O maligno também ataca os filhos. Os filhos também precisam da proteção do Senhor dos Exércitos. Nós devemos orar, clamar a Deus por eles. As pessoas vão tentar influenciá-los para tirá-los do caminho do Senhor, para levá-los para caminhos tortuosos, principalmente em lugares em que os pais não estão presentes. Nós devemos orar para que o Senhor afaste dos nossos filhos todas essas influências, todas essas pessoas que querem levar os nossos filhos para o caminho da perdição. Nós devemos orar pelos filhos. Devemos proteger os filhos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Qual é a aplicação dessa lição de hoje? Jesus Cristo veio ao mundo e nasceu em uma família. Deus escolheu para Jesus pais piedosos que saberiam dar uma boa educação a ele. Lucas fala a respeito do desenvolvimento de Jesus e mostra que ele teve uma excelente educação que lhe proporcionou isso. Nós precisamos de pais como José e Maria em nossos dias. Pais que levem seus filhos a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A conclusão da nossa aula nos diz o seguinte: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar, Não é fácil formar os nossos filhos. Mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos a Deus, busquemos a sabedoria que vem do alto, para que não falte no nosso lar a disciplina, e que essa disciplina ela seja feita, executada de maneira equilibrada, e que ao mesmo tempo os pais possam abraçar os seus filhos quando eles mais precisam. Deus é zeloso pela nossa família. Nossa família é uma dádiva de Deus. Nossa família é uma bênção de Deus. E os nossos filhos são
dádiva do Senhor e são a herança do Senhor. Então, por isso, cuidemos dos nossos filhos, cuidemos da nossa casa, do nosso lar. Que Deus ele possa abençoar a nossa família ricamente, em nome de Jesus.